Olá pessoal, bem-vindo ao Papo Bio. Nós vamos começar no nosso primeiro episódio com a zoologia, o ramo que estuda os animais. Então, trouxe para vocês 3 questões de zoologia. Vocês vão ver que nem sempre vai envolver só a zoologia nessas questões. A nossa primeira questão, por exemplo, ela vai ter um pouquinho de ecologia. Eu vou explicar os conceitos de ecologia necessários para poder fazer essa questão, mas não vou me aprofundar muito porque isso vai ser tema para um próximo episódio do Papo Bio. Então, os insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Então, 3 tipos de desenvolvimento. Só lembrando, os ametábulos, que possuem desenvolvimento direto, os hemimetábulos, que possuem desenvolvimento indireto, e os holometábulos, que possuem desenvolvimento completo. Tá? Rapidinho, só lembrando esses 3 tipos de desenvolvimento, a metábulo, eles não têm nenhuma etapa antes de chegar na fase adulta. Tá? Quando nasce lá esse inseto, ele, bebê ainda, vamos dizer assim, ele é igualzinho a ele na estágio adulto. Tá? Não muda, não tem nenhum processo de transformação, não passa por nenhum processo de metamorfose. Já no hemimetábulo, ele tem uma fase antes da fase adulta, que a gente chama de ninfa. Tá? Ele vai ser um pouquinho diferente, ele não vai ser maduro sexualmente, ele não vai ter asas, tá? Então ele vai passar por um processo de metamorfose para virar o adulto, tá? Mas ele tem uma fase antes que a gente chama de ninfa. No holometábulo, ele vai ter a fase da larva e a fase da pupa antes de se transformar no adulto. Tá? Então, 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, que é o desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e o adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Então, hábitats, tá? Já entra na parte da ecologia. Habitat é o local onde esse inseto vive, é o local onde o animal vive. Tá? Então, ali onde ele está vivendo, esse a gente chama de habitats. Então, por exemplo, aqui a gente pegou uma borboleta como exemplo. Então, o habitat de uma borboleta pode ser uma flor, pode ser uma planta, tá? Pode ser um quintal onde tenha várias plantas com flor, porque ela vai se alimentar dessa flor, do néctar dessa flor. Então, aquela região ali a gente vai falar que é o habitat dessa borboleta. Tá? Então, os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécie conhecida. Tá? Como assim? Entre os 3 tipos de desenvolvimento, tá? Os holometábulos são aqueles em maior quantidade. Existem mais espécies holometábulos do que espécies hemimetábula e ametábula. Tá? Então, vamos para a questão. Vamos para a pergunta propriamente dita da questão. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da... Então ele quer saber por que os holometábulos têm mais espécies do que o hemi e do que o ametábulo. Tá? Essa é a questão, essa é a pergunta dessa questão. Então vamos lá. Vamos fazer uma por uma. A gente vou mostrar para vocês por que está errado e por que está correta a opção. Beleza? Então, proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Essa está errada por quê? Então já risco aqui, que essa está errada. A fase de pupa é uma fase de transição da fase de larva para a fase de adulto. Essa fase de pupa, o inseto ele não vai se locomover, ele não vai se alimentar, então ele não tem nenhum tipo de proteção. Tá? Ele não vai conseguir fugir de um potencial predador. Então isso não favorece a sobrevivência de adultos férteis por ela não ter nenhum tipo de proteção. A pupa ela fica extremamente vulnerável. Tá? Então, fase de pupa é extremamente vulnerável. Então ela não vai favorecer essa sobrevivência de adultos férteis. Produção de muitos ovos, tá? Então muitos ovos, muitas larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Essa, quando você lê assim, poxa, se o tipo de desenvolvimento do holometábulo está relacionado ao maior número de espécies, então lógico que se ele produz muitos ovos, muitas larvas e muitas pupas,
vai aumentar o número de adultos. Não é por aí, tá? Tem uma coisa dentro da ecologia que a gente chama de nicho ecológico. Tá? A gente viu lá habitat, que é a casa do animal, é onde ele vive, onde esse inseto habita, e tem um nicho ecológico. O nicho ecológico a gente pode dizer de uma forma mais simples, de uma forma mais vulgar, que é a profissão desse inseto, que é a profissão desse animal. É o que ele faz, tá? Então, nicho é um conjunto de atividades, tá, que está relacionada à parte biótica e à parte abiótica que ele desempenha no meio, tá? Então, quando se fala, por exemplo, em alimentação, a gente está falando do nicho do animal. Quando se fala em reprodução, a gente está falando do nicho do animal. Do que ele se alimenta? Como que ele consegue esse alimento? Isso tudo é um nicho, tá? Então vamos lá. Muitos ovos vão gerar muitas larvas que vão gerar muitas pupas. Talvez não. Vamos sempre usar aqui o exemplo da borboleta. A larva da borboleta, tá? A lagarta, ela vai ter um habitat, que é uma planta específica, e o nicho dela na alimentação vão ser as folhas, tá? Ela vai comer as folhas dessa planta. Então, quanto mais larva tiver, maior a competição por alimento, tá? Então, você vai ter muita larva para pouco alimento. Então, isso não vai favorecer o aumento de número de adultos, porque muitas dessas larvas elas vão acabar morrendo de fome, elas não vão conseguir se alimentar. Aí aqui vai entrar um pouquinho da seleção natural. Uma larva, ela vai talvez conseguir se alimentar melhor porque está mais adaptada para aquele meio. Já quando eclodiu, quando saiu do ovo, ela já saiu um pouquinho maior, um pouquinho mais preparada para aquele ambiente. Então vai ter uma disputa entre essas larvas. Então nem todas vão conseguir se transformar em pupa e consequentemente chegar na fase de adulto, tá? Então, como vai haver competição entre as larvas por terem o mesmo nicho, tá? Por estarem no mesmo habitat e terem o mesmo nicho, isso não é favorável ao maior número de espécies. Então, a B está errada por existir uma competição por alimentos entre as larvas. C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Opa, essa aqui está interessante. Tá? Então, faço uma marquinha ali, porque essa tá interessante. Então, ó, exploração de diferentes nichos. Ou seja, você vai ter a larva, o adulto, explorando nichos diferentes. Ou seja, comendo, tendo alimentos diferentes. Tá? Sempre, lembrando, sempre o exemplo da borboleta. A larva vai comer a folha e a borboleta vai sugar o néctar nas flores. Então elas estão se alimentando de coisas diferentes. Tá? Então elas não vão competir entre elas. Então não tem competição entre as fases da vida. Então acaba tendo uma maior oferta de alimento para todos eles. D. Ingestão de alimento em todas as fases da vida, garantindo o surgimento de adulto. Pupa, tá aqui, ó, não se alimenta. Então, D está errada, porque ela fala em ingestão de alimento em todas as fases da vida. Pupa não se alimenta. Ovo também não se alimenta. Utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Lembrando, ó, como elas estão em nichos diferentes, tá? Os alimentos são diferentes. Aqui vai comer folha, tá? As larvas vão se alimentar de folhas. A borboleta vai se alimentar do néctar, vai se alimentar nas flores, tá? Então, a utilização de alimentos é diferente, tá? Então, a E também está errada. Então, a resposta correta para essa aqui, C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Então, vamos para a segunda questão. Enem 2018 também. Tá? Então, ó, o deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. Então, pouca umidade. Deixa eu tentar escrever aqui. Eu treinei bastante, mas ainda assim a letra não sai legal. Então, é um ambiente seco. A fauna é predominantemente, composta por animais roedores, por aves, por répteis e artrópodes, tá?
Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos do grupo citado, é o... Então, vamos para as opções. Mais uma coisa antes aqui vocês têm que entender. Qualquer animal, qualquer ser vivo que habite um ambiente seco, que é principalmente o deserto, tá? Ele precisa perder pouca água, tá? Ele precisa ter adaptações que faça com que ele perca pouca água pro meio, tá? Porque a oferta de água no deserto é muito limitada. Então, se ele perde muita água corpórea, ele não vai ser um animal apto a viver nesse ambiente, tá? Então, ele tem que ter mecanismos para isso. E quais são esses mecanismos, tá? Liberar menos água nos resíduos, tipo na urina, tá? Eles têm que liberar menos água nos resíduos. Ele tem que tentar economizar o máximo de água possível para conseguir viver nesse ambiente. Uma forma dele eliminar menos água em seus resíduos, por exemplo, na urina, é ele liberando o ácido úrico. Porque o ácido úrico vai ser uma substância praticamente insolúvel, ela vai poder ser acumulada no corpo do animal, porque ela é praticamente atóxica, tá? Ela não é tão tóxica como, por exemplo, a ureia e a amônia. Então, eles vão ter a sua excreta, a sua urina, baseados em ácido úrico, tá? Porque é uma substância que quase não se dissolve em água, que pode ser armazenada, porque ela é bem menos tóxica do que as outras duas, do que a amônia e do que a ureia. Ele vai ter mecanismos, por exemplo, na pele para evitar a perda de água. Ele vai ter uma carapaça que pode ser feita de proteína, como a queratina, por exemplo, ou de um carboidrato, como a quitina, tá? Então, essas duas substâncias, tá, pode formar uma carapaça nesse animal, ela vai conseguir fazer que ele retenha mais água, ele perca menos água para o ambiente, tá? Então, vamos para as opções. Baseado nisso, né, a gente vai tentar ver nas opções aqui qual seria a mais correta. A mais correta não, qual seria a correta, né? Então, A, existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Então, ó, numerosas glândulas sudoríparas quer dizer que ele vai suar mais. Não descrever aqui não, porque a letra está saindo muito feia. Quer dizer que ele tem chance de suar muito, ou seja, perder muita água para o ambiente. Então não pode ser a A, tá? A gente tem que lembrar que esse tipo de animal ele tem que reter a maior quantidade de água possível no corpo dele. Então, se ele tem muitas glândulas sudoríparas, ele vai suar muito e vai acabar perdendo muita água. Então, a, tá? A gente já pode descartar por causa disso. B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Ó, interessante. Vamos marcar ela aqui. Por que ela é interessante? Esses animais que está citado aqui em cima, eles vão liberar na sua excreta ácido úrico, que é uma molécula com 5 carbonos, ou seja, uma molécula muito grande e é praticamente insolúvel, tá? Ou seja, ele vai conseguir armazenar bastante desse ácido úrico, tá? E aí vai deixar uma excreta nitrogenada de forma concentrada, tá? Ele vai ficar bem concentrado para poder ser eliminado. De novo, voltando lá no que eu falei, por que o ácido úrico ele pode ser concentrado, ele pode ser armazenado numa quantidade maior? Porque ele é praticamente atóxico, tá? Diferente da ureia e da amônia, que é bastante tóxico, e aí ele não pode ser armazenado no nosso corpo. Então a B tá ok. Desenvolvimento do embrião no interior de um ovo com casca, na C, tá? Vamos lá. Isso possibilitou a conquista do ambiente terrestre, tá? Ter um ovo com casca possibilitou a conquista do ambiente terrestre, mas não tem relação direta em viver no deserto, tá? Uma coisa não está ligada à outra. Quando apareceu o ovo com casca, foi no momento da evolução que possibilitou a conquista de um ambiente novo, de um ambiente terrestre, mas não quer dizer que isso favorece esses animais a viverem no deserto. Então, a C a gente descarta. Capacidade de controlar a temperatura corporal.
Artrópodes não controlam a sua temperatura corporal, tá? Os répteis também não, tá? Eles não têm essa capacidade de controlar a temperatura corporal. Lembrando que os répteis, tá? Eles precisam sair de dentro da água, ficar lá no sol, tomando um pouquinho de sol para poder aumentar a temperatura corporal. Então eles não têm esse controle. Então a D está errada. É respiração realizada por pulmões foliáceos, tá? Estão presentes só em aracnídeos, tá? Aracnídeos eles estariam aqui dentro do grupo de artrópodes. Então estaria, tem aqui aracnídeos, é do grupo dos artrópodes, eles têm pulmão foliáceo, mas roedores, aves, répteis não têm pulmões foliáceos, tá? A respiração dele é pulmonar, beleza? Então aqui está errado por causa dos pulmões foliáceos. Os únicos aqui que têm pulmões foliáceos é esse mesmo um grupo dentro dos artrópodes, que são os aracnídeos, tá? Então, tá errado. Então, a resposta correta para essa aqui é a resposta B, eliminação discreta nitrogenada de forma concentrada. Porque quanto mais você concentra essa excreta, tá? Esse ácido úrico, tá? Menor a quantidade de água que você vai precisar jogar fora. Então, vai ter bem pouca água e mais dessa excreta nitrogenada, mais desse ácido úrico. Vamos para a última questão. Em uma área, observe-se o seguinte regime pluviométrico. Ou seja, aqui você tem os meses do ano, Enem 2005, um pouquinho mais antigo, mas é uma questão interessante. Tá? A gente tem os meses do ano, janeiro a dezembro, e a precipitação em milímetros. Então, a gente vai analisar aqui, quantos milímetros chovem em cada mês. Então, janeiro chove bastante, 300 milímetros em média, fevereiro 200, março 150, quando chega em abril já cai ali para por volta de 75, de maio até setembro quase não chove, tá? É um período quase sem chuva, outubro volta a subir e vai subindo ainda de novembro até dezembro. Então, os meses que mais chovem, janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro. Outubro, ele ainda chove menos do que março, tá? Tá num período aqui de transição. Então, vamos para a questão. Os anfíbios são seres que podem ocupar tanto ambiente aquático como terrestre, tá? Os anfíbios, eles vivem tanto em ambiente aquático como em ambiente terrestre. Entretanto, há espécies de anfíbios que passam todo o tempo na terra ou então na água. Tá? Algumas espécies elas podem passar muito mais tempo, todo o tempo na água, todo o tempo na terra. Apesar disso, a maioria das espécies terrestres depende da água para se reproduzir e o faz quando essa existe em abundância. Os meses do ano em que nessa área esses anfíbios terrestres poderiam se reproduzir mais eficientemente são de... Então, olha só, anfíbios eles vivem nos dois ambientes, aquáticos e terrestres. Mas a gente tem espécies que passam todo o tempo dentro da água ou todo o tempo na terra. Entretanto, mesmo esses que vivem todo o tempo na terra, no momento que ele vai se reproduzir, eles precisam de água. Então, quer saber qual é o período aqui que mais propício para ele se reproduzir? Então, você tem que pensar o seguinte: se ele precisa de muita água, você tem que observar o quê? Quais são os meses que mais chove, tá? Porque esses vão ser os meses que eles vão se reproduzir. Então, vamos analisar as respostas, tá? As opções de resposta. A, setembro a dezembro. Então, setembro chove muito pouco. A gente está aqui, a gente fez até uma marcação aqui mostrando que de maio a setembro chove pouquíssimo. Então, a gente já descarta setembro a dezembro. Até mesmo porque a gente tem janeiro, fevereiro, março, que chove bem mais do que em setembro. Tá? Então, a gente descarta novembro a fevereiro. Então, novembro chove bastante, dezembro bastante, janeiro bastante, fevereiro bastante. Então, é plausível. Janeiro a abril. Então, de janeiro a abril, a gente tem que comparar os outros meses. Abril chove menos do que outubro, novembro e dezembro. Então, C está descartado também. Março a julho,
Então, março a julho, tá? Vai chover bem pouco também, principalmente entre maio e julho, quase não chove, menos de 50 milímetros. Então, março a julho está descartado. Maio a agosto, tá? Período aqui, dependendo da região que está falando. Se for aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vivendo o inverno, então nosso inverno é pouco chuvoso, ó, maio a agosto. Então, eu descarto. Resposta B. Beleza? Então, essas são as 3 questões de zoologia. São questões que eu peguei bem fáceis, tá? Lógico, vocês precisam ter certos conhecimentos, tá? Mas são questões que não estão difíceis, são muito fáceis. Então, até a próxima aula, tá? Próximo sábado, se eu não me engano, vocês vão ter aula com a professora Valdriane. Então, a segunda parte do nosso Papo Bio, tá? E a gente vai girando aí esse cronograma. Em breve eu volto com outra aula, talvez com outro conteúdo para vocês.